Olá, prepare-se para uma viagem fascinante, hein? Uma viagem pelo mundo da atenção, do foco e do sucesso. Vamos explorar como a tecnologia molda a nossa concentração. A gente vai mergulhar na sabedoria da atenção plena, da empatia, e vamos descobrir como tudo isso impacta a sua vida. É isso aí. É como se a gente estivesse abrindo uma caixa de ferramentas, sabe? Uma caixa de ferramentas para você usar no seu dia a dia, desvendando os mecanismos da atenção e te mostrando como você pode dominá-los. Perfeito. E já que a gente falou em tecnologia, vamos começar entendendo como ela impacta a nossa atenção. Você já se pegou rolando o feed do celular por horas, sem nem perceber o tempo passar. Pois é. A era digital trouxe um turbilhão de informações, né? Muitos estímulos que competem pela nossa atenção. E essa imersão constante, ela tem um impacto real no funcionamento do nosso cérebro. Imagine, por exemplo, a palavra episode, que surgiu em 2006. Ela descreve a sensação de irritação quando alguém interrompia uma conversa para atender o celular. O que antes era considerado tipo rude, hoje se tornou comum. É verdade. Parece que a gente se habituou a dividir a nossa atenção entre o mundo real e o virtual. Mas essa atenção parcial contínua tem um preço, não é? Com certeza! Diversos estudos mostram que essa troca constante de foco afeta a nossa concentração. Afeta também a capacidade da gente ter conversas profundas e até mesmo de ler textos mais complexos. É como se a gente estivesse sempre ligado, mas nunca realmente presente em nenhum lugar. E o que dizer daquela sensação de estarmos sempre conectados, checando e-mails, mensagens e notificações a todo momento? Isso também impacta a nossa atenção. Sem dúvida. Essa sobrecarga de informações nos leva a adotar, tipo, atalhos mentais. Atalhos que prejudicam a nossa capacidade de processar as coisas com profundidade e refletir sobre os seus significados. É como se a gente estivesse sempre na superfície, sabe? Sem tempo para mergulhar de verdade nos temas. Então a gente está diante de um paradoxo, né? A tecnologia nos conecta a um mundo de informações, mas ao mesmo tempo fragmenta a nossa atenção e nos impede de absorver tudo de forma profunda. O que a gente pode fazer para ter mais controle sobre a nossa atenção nesse cenário? Felizmente, o nosso cérebro é um órgão incrível, né? Capaz de se adaptar e aprender. E existem ferramentas poderosas que a gente pode usar para fortalecer nossa atenção e usá-la a nosso favor. Uma delas é a atenção plena, uma prática milenar que vem ganhando destaque. Destaque pelos seus benefícios para o foco, para a concentração e para o bem-estar. Atenção plena. É como meditação. Exatamente. A prática da atenção plena envolve direcionar nossa atenção para o momento presente, observando os nossos pensamentos, sentimentos e sensações corporais, sem julgamento. É como se a gente desse um pause no turbilhão da mente e se conectasse com o aqui e agora. E como essa prática pode nos ajudar a fortalecer a atenção no dia a dia? A atenção plena funciona como treino para o nosso cérebro. Ao praticá-la, a gente aprende a observar os padrões da nossa mente e a escolher onde a gente quer focar nossa energia. Diversos estudos comprovam que a prática regular da atenção plena aumenta a capacidade de concentração, reduz a divagação mental e fortalece o autocontrole. Imagina que você está dirigindo em uma estrada cheia de curvas. A atenção plena te ajuda a manter o foco no volante, nas condições da estrada, no seu destino, sem se distrair com as paisagens ou pensamentos que te desviam do caminho. Parece realmente útil para trazer mais foco para o dia a dia. Mas como a gente pode cultivar essa atenção plena em meio à correria? Existem diversas formas de integrar a atenção plena na sua rotina. Começa com pequenas pausas ao longo do dia. Pausas para se conectar com a sua respiração. Observa os sons ao seu redor. As sensações do seu corpo em contato com a cadeira. A temperatura do ar. E a gente pode aplicar a atenção plena em outras atividades do dia a dia. Claro, ao realizar tarefas cotidianas, tipo tomar banho, escovar os dentes ou caminhar, procure se concentrar na experiência sensorial do momento presente. Presta atenção nos movimentos do seu corpo, nos cheiros, nas texturas. É como se você estivesse redescobrindo o mundo através dos seus sentidos. Que interessante. É como se a atenção plena nos ajudasse a saborear cada momento da vida, em vez de apenas passar por eles no piloto automático. Exatamente. E além da atenção plena, outra habilidade fundamental para o sucesso é a empatia. Ou seja, a capacidade de se conectar com a perspectiva e os sentimentos dos outros. Empatia. Mas como a empatia se conecta com a atenção? A empatia exige que a gente direcione a nossa atenção para fora de nós mesmos. É preciso observar os sinais, né? Os sinais verbais e não verbais das outras pessoas. Buscando entender as suas emoções, as motivações. É como se a gente sintonizasse a nossa atenção na frequência do outro, buscando compreendê-lo profundamente. Faz sentido. Mas em um mundo cada vez mais digital, como a gente pode cultivar a empatia de forma genuína? É um desafio. Mas existem algumas estratégias importantes. Primeiramente, é fundamental dedicar tempo para interações presenciais, né? Observando a linguagem corporal, o tom de voz e as expressões faciais das pessoas. E nas interações online, como a gente pode exercitar a empatia? Afinal, a gente passa boa parte do nosso dia conectados. Procure ler com atenção as mensagens, os e-mails, buscando entender o contexto e a perspectiva do outro. Evite respostas automáticas e procure formular mensagens personalizadas.
demonstrando que você se importa com a pessoa. É como se você estivesse construindo ponte de conexão através das palavras. Ou seja, prestar atenção de verdade nas interações online, cultivando uma escuta atenta e respeitosa. Exatamente. E lembre-se, a empatia também envolve o autoconhecimento. Ou seja, a capacidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções. Quando a gente entende os nossos próprios sentimentos, fica mais fácil compreender os sentimentos dos outros. Interessante. Parece que a atenção, a empatia e o autoconhecimento eles estão interligados, né? Formando um conjunto de habilidades essenciais para a gente navegar pelas complexidades do mundo moderno. É exatamente isso. E para ilustrar a importância da atenção e da empatia, vamos compartilhar algumas histórias inspiradoras. Histórias de pessoas que desenvolveram essas habilidades de forma, extraordinária. A primeira nos leva ao coração de uma das lojas de departamento mais luxuosas de Nova York. Imagine um segurança, o John, que desenvolveu uma capacidade impressionante, a capacidade de detectar potenciais ladrões em meio à multidão de clientes. Parece um Sherlock Holmes do varejo. Como ele consegue fazer isso? O John, ele desenvolveu um olhar extremamente atento aos detalhes. Ele observa microexpressões faciais, movimentos corporais sutis, padrões de comportamento que denunciam a intenção de furtar. É como se ele tivesse um radar que detecta sinais que passariam despercebidos para a maioria das pessoas. Que incrível. É como Ele se ele tá- tivesse um superpoder de atenção. Mas será que essa habilidade se restringe ao trabalho dele? De certa forma, ele treina essa habilidade há anos, né? Observando, analisando milhares de pessoas no seu ambiente de trabalho. Mas o mais interessante é que essa atenção aos detalhes, ela pode ser aplicada em diversas áreas da vida. Imagina um médico que, ao observar atentamente seus pacientes, consegue identificar sintomas que indicam uma doença grave. Ou um professor que, ao prestar atenção no comportamento dos alunos, consegue identificar aqueles que precisam de mais apoio. É verdade. A história do John nos mostra como a atenção pode ser direcionada para diferentes objetivos. Ele utiliza ela para proteger o patrimônio da loja. Mas a gente pode usar essa mesma capacidade para alcançar os nossos objetivos. Objetivos pessoais e profissionais. Para cuidar da nossa saúde. E para ajudar as pessoas ao nosso redor. Exatamente. A atenção é como um músculo. Um músculo que pode ser fortalecido e direcionado para aquilo que realmente importa para nós. E para te mostrar o poder da empatia em ação, a gente vai conhecer a história de uma mulher. Uma mulher que desenvolveu uma sensibilidade extraordinária para ler as emoções dos outros. Essa habilidade a tornou uma verdadeira especialista em comunicação não verbal. Que fascinante. O que a levou a desenvolver essa habilidade? A história de vida dela teve um papel fundamental. Ela cresceu em um ambiente familiar, um ambiente marcado pela imprevisibilidade, tendo que aprender a interpretar os sinais sutis, os sinais do comportamento do pai, para se proteger das suas explosões de raiva. Que experiência difícil. Imagino que isso a tenha marcado profundamente. Sim, e essa experiência moldou a forma dela se relacionar com o mundo. Ela se tornou uma observadora perspicaz, captando nuances da linguagem corporal, do tom de voz, nuances que passariam despercebidas para a maioria das pessoas. É como se ela tivesse desenvolvido um sexto sentido para as emoções. E como ela utiliza essa habilidade em sua vida? Essa sensibilidade aguçada a tornou a mestre na arte da comunicação, capaz de adaptar sua linguagem e seu comportamento para se conectar com diferentes tipos de pessoas. Ela consegue construir pontos de conexão com facilidade, transmitindo confiança e empatia. Que interessante. Ela transforma um desafio da sua história pessoal em uma habilidade poderosa. É uma habilidade para se relacionar com o mundo. É inspirador ver como a gente pode usar a empatia para construir relações mais fortes e autênticas. E já que a gente falou em relações, eu gostaria de saber mais sobre como a atenção e empatia se aplicam ao universo da liderança. Afinal, liderar é, antes de tudo, lidar com pessoas. Com certeza. Liderança eficaz exige um delicado equilíbrio, Um equilíbrio entre diferentes tipos de foco, o foco interno, voltado para os próprios pensamentos, emoções e valores, o foco no outro, que nos permite compreender as perspectivas e necessidades das pessoas ao nosso redor, e o foco externo, que nos conecta com um contexto mais amplo, as tendências do mercado, os desafios do mundo. Ou seja, o líder precisa ser capaz de alternar entre diferentes lentes de atenção, para tomar decisões sábias e conduzir a sua equipe com sucesso. Exatamente. E para ilustrar esse conceito, a gente vai conhecer a história de um líder que transformou o clima da sua equipe ao aprender a sintonizar a sua atenção para as emoções e necessidades dos seus colaboradores. Imagina um executivo brilhante, com um histórico impecável de sucesso, que assume a liderança de uma equipe de alta performance em um projeto inovador. Parece um cenário promissor. Mas eu imagino que nem tudo seja tão simples assim, As coisas não saem como esperado. A equipe formada por talentos brilhantes de diferentes áreas e nacionalidades começa a enfrentar conflitos e a ter dificuldades para colaborar de forma eficaz. O clima fica pesado e a produtividade cai. E o que o nosso líder faz diante dessa situação? Ele usa a experiência, o conhecimento dele para tentar resolver o problema. Inicialmente, ele tenta resolver os problemas, com a lógica impecável dele, com a vasta experiência. Mas logo ele percebe que algo mais profundo está em jogo.
Ele se dá conta de que as tensões, os conflitos da equipe, eles estão enraizados em diferenças de perspectiva, valores culturais, experiências de vida. Ou seja, o problema não era apenas técnico, né? Mas também humano. As pessoas não estavam conseguindo se conectar a um nível mais profundo. Exatamente. E a partir dessa percepção, ele decide mudar a abordagem. Em vez de focar apenas nos resultados, ele começa a prestar atenção nas emoções e necessidades dos seus colaboradores, criando espaços para que eles expressem as suas frustrações, as suas ideias. Interessante. Ele se torna um líder mais empático, mais humano, buscando entender as pessoas por trás dos seus cargos e funções. Sim, ele aprende a ouvir com o coração, sabe? Sincronizando a atenção dele para as emoções que estavam por trás dos comportamentos da equipe. E qual foi o resultado dessa mudança de postura? A equipe conseguiu se conectar de forma mais autêntica. A equipe se transforma. As pessoas se sentem mais ouvidas, mais respeitadas, mais motivadas a colaborar. O clima de trabalho se torna mais positivo, mais produtivo, e o projeto volta a prosperar. É como se ele tivesse criado um ambiente de confiança, de respeito. Um ambiente onde as pessoas se sentissem à vontade para serem elas mesmas e para contribuírem com suas habilidades e talentos. História inspiradora. Ela nos mostra como a atenção e a empatia podem ser ferramentas poderosas, ferramentas para construir um ambiente de trabalho mais humano, mais colaborativo. E para finalizarmos essa primeira parte do nosso mergulho, eu gostaria de convidá-lo a uma breve reflexão, uma reflexão sobre como você tem usado a sua atenção. Vamos fazer uma pausa. Uma pausa para a gente se conectar com o momento presente. Encontre uma posição confortável, feche os olhos, inspira profundamente. Sente o ar entrando nos seus pulmões, preenchendo cada espaço. Expire lentamente, liberando qualquer tensão, qualquer preocupação. Perceba o ritmo da sua respiração. O subir e descer do seu peito. Observe os seus pensamentos, as suas emoções, sem julgamento. Apenas acolha tudo que surgir, com gentileza e compaixão. Enquanto observa sua respiração, se pergunte: como eu posso usar minha atenção de forma mais consciente, de forma mais intencional? Como eu posso direcionar o meu foco para aquilo que realmente importa para mim? Como eu posso usar minha atenção para cultivar relações mais autênticas, mais significativas? Permite que as respostas surjam naturalmente, sem pressa. E lembre-se, atenção presente. Um presente que você pode oferecer a si mesmo, ao mundo a cada instante. Cultivar a atenção é um investimento na sua felicidade, nas suas relações, no seu sucesso em todas as áreas da vida. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Mas a nossa jornada pelo mundo da atenção continua. Em breve, a gente retorna com a segunda parte do nosso mergulho, trazendo novas histórias, insights e ferramentas para você turbinar a sua atenção e alcançar seus objetivos. Até breve. E continue cultivando a atenção plena em sua vida. E aí, pronto para a gente voltar à nossa exploração do mundo da atenção. Na primeira parte, a gente viu como a tecnologia impacta a nossa capacidade de foco, né? E como a gente pode usar a atenção plena e empatia para fortalecer a nossa mente. Exatamente. E a gente viu também exemplos incríveis, né? De como a atenção aguçada e a sensibilidade para ler as emoções dos outros podem ser verdadeiros superpoderes na vida profissional, pessoal. É verdade. E hoje a gente vai navegar por um conceito fundamental para o sucesso em qualquer área. A busca pela excelência, que te leva a querer ser cada vez melhor naquilo que faz. A busca por excelência. Me fala mais sobre isso. É como se fosse uma força interior, sabe? Que nos impulsiona a ir além, a superar os nossos limites, a alcançar resultados extraordinários. Dominar qualquer área, seja tocar piano, jogar xadrez, liderar uma equipe, exige dedicação, foco, uma vontade incansável de aprimoramento. É como um atleta que treina incansavelmente para alcançar o auge do seu desempenho. Entendi. É como se a gente estivesse sempre em busca de uma versão melhor de nós mesmos, né? Aprimorando as nossas habilidades, expandindo os nossos horizontes, mas como a atenção se conecta com essa busca por excelência? A atenção é o ingrediente secreto, sabe? O combustível que impulsiona a prática deliberada e nos permite refinar as nossas habilidades continuamente. É como um feixe de luz, um feixe que ilumina o caminho do aprendizado, né? Nos permitindo enxergar com clareza os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Interessante. Poderia nos dar um exemplo concreto de como isso funciona na prática. Eu adoro histórias que ilustram esses conceitos. Claro. Vamos conhecer a história do Daniel Cates, um jovem que se tornou um dos maiores jogadores de poker online do mundo. Poker online. Que legal. Conta mais sobre a trajetória dele. Imagino que ele deva ter uma mente brilhante para dominar um jogo tão complexo. Daniel era um adolescente comum, que como muitos passava horas jogando videogame. Mas ele tinha uma característica especial. Uma paixão por desafios e uma determinação inabalável em superar os seus limites. E como essa paixão o levou ao mundo do poker? O que o fascinou nesse universo? Ele descobriu o poker online, né, aos 16 anos, e se encantou com a complexidade do jogo, a necessidade de estratégia, a leitura dos oponentes, o controle das próprias emoções. Entendi. E como ele se tornou um mestre nesse jogo? Qual foi o segredo do sucesso dele? A prática deliberada.
impulsionada por uma atenção focada, disciplinada. Ele dedicava horas a fio analisando jogadas, estudando estratégias, jogando contra os melhores oponentes. Ele realmente levou a sério a ideia de treino no poker, né? Yeah. É como se ele tivesse transformado o jogo em um laboratório para aprimorar suas habilidades. Sim, ele usava software de análise de jogadas, ele estudava livros, artigos sobre estratégia, ele participava de fóruns online, sabe? Para discutir as jogadas com outros jogadores profissionais. Ele realmente mergulhou de cabeça no mundo do poker para entender todos os seus nuances, todas as suas sutilezas. Que incrível. É como se ele tivesse transformado o jogo em um laboratório para aprimorar suas habilidades de atenção e autocontrole. Mas será que essas habilidades se aplicam apenas ao poker? Exatamente. E o mais interessante é que essas habilidades desenvolvidas no universo do poker se tornaram ativos valiosos em outras áreas da vida dele. A capacidade de focar, de analisar situações complexas, de controlar as emoções é fundamental para o sucesso em qualquer área. Ou seja, a busca por excelência em uma área específica pode ter um impacto positivo em diversas outras dimensões da nossa vida, né? É como se a gente estivesse expandindo a nossa capacidade de atenção e autoconhecimento. E isso se reflete em tudo que a gente faz. Sem dúvida. E essa história nos ensina que a excelência não é um dom inato, mas o resultado de esforço, persistência e uma atenção focada no aprimoramento contínuo. É como se a gente estivesse esculpindo a nossa própria obra-prima, com paciência, dedicação e atenção aos detalhes. Inspirador. E que tal agora a gente explorar como essa busca por excelência se manifesta no contexto da liderança? Afinal, liderar com excelência é um desafio e tanto. Ótimo. Vamos conhecer a história de uma líder que transformou a empresa dela ao adotar uma abordagem inovadora, o foco triplo. Foco triplo. Me explica melhor esse conceito. Como um líder consegue manter o foco em 3 áreas ao mesmo tempo? O foco triplo é uma abordagem que encoraja os líderes, a cultivar 3 tipos de atenção. O foco interno, voltado para os próprios pensamentos, emoções e valores. O foco no outro, que nos permite compreender as perspectivas, as necessidades das pessoas ao nosso redor. E o foco externo, que nos conecta com o contexto mais amplo, as tendências do mercado, os desafios do mundo. Parece que o líder com foco triplo é como um maestro da atenção, capaz de orquestrar diferentes perspectivas para tomar decisões mais claras e eficazes. Exatamente. E para ilustrar esse conceito na prática, vamos conhecer a história do Steve Tuttleman, um líder que construiu um império empresarial baseado na capacidade dele de conectar esses 3 focos. Uau, um verdadeiro mestre da atenção. Conta mais sobre ele, o que o torna tão especial. E Steve Tuttleman é um ávido leitor, um observador do mundo. Ele se mantém atualizado sobre as tendências de mercado, as inovações tecnológicas, os movimentos da concorrência, cultivando um foco externo apurado. Impressionante. Mas como ele concilia essa atenção ao mundo exterior com a gestão das próprias empresas? Ele também cultiva um foco interno poderoso, dedicando tempo para reflexão, para análise de dados, para escuta da intuição. Ele busca o equilíbrio entre o pensamento racional e a sabedoria interior, tomando decisões estratégicas inovadoras. Ou seja, ele busca o equilíbrio entre pensamento racional e sabedoria interior. Ele não se deixa levar apenas pelos números, mas também escuta a sua voz interior. Exatamente. E para completar o foco triplo, ele é um líder extremamente atento às pessoas. Ele se esforça para compreender as perspectivas, as necessidades, as aspirações dos seus colaboradores, construindo relacionamentos de confiança e respeito. Que legal. Ele incorpora a empatia como pilar da liderança dele. Ele entende que o sucesso da empresa depende do bem-estar, da motivação das pessoas que fazem parte dela. Sim, e essa combinação poderosa, de foco externo, foco interno e foco no outro, o torna um líder visionário e inspirador, capaz de conduzir as empresas dele ao sucesso e gerar impacto positivo no mundo. Fascinante. A história de Steve Tuttleman nos mostra que a liderança eficaz exige uma atenção multifacetada, capaz de abraçar diferentes perspectivas e se conectar com as pessoas, com o mundo ao redor. É como se ele tivesse uma visão panorâmica, que lhe permite enxergar o todo, e tomar decisões mais sábias, mais estratégicas. E você, como tem cultivado o foco triplo na sua vida? Essa é uma pergunta poderosa. Reflita sobre como você tem direcionado a sua atenção para si mesmo, para as pessoas ao seu redor, para o mundo. Eu tenho me esforçado para ser mais consciente da minha atenção, sabe? Buscando o equilíbrio entre o mundo interno e o mundo exterior. E me conectando de forma mais genuína com as pessoas ao meu redor. Que ótimo! E lembre-se, a jornada do autoconhecimento, do aprimoramento da atenção é contínua. A cada dia, a gente tem a oportunidade de refinar as nossas habilidades e nos tornarmos líderes mais conscientes e inspiradores. Verdade.
E para a gente se aprofundar ainda mais nessa jornada, eu gostaria de explorar como a atenção e a empatia se manifestam em um contexto específico, o universo dos sistemas complexos. Excelente tema. Afinal, a gente vive um mundo cada vez mais interconectado, né? Onde os desafios e as soluções raramente se apresentam de forma simples, isolada. É como um grande quebra-cabeça, onde cada peça está conectada às outras. Exatamente. E como a atenção pode nos ajudar a navegar por esse mar de complexidade? Como a gente pode usar a atenção para entender as conexões e os padrões que regem os sistemas complexos? A atenção é a chave para a gente desenvolver a consciência sistêmica, ou seja, a capacidade de perceber as interconexões, os padrões, os ciclos de feedback, que moldam os sistemas complexos. É como se a gente estivesse desenvolvendo uma visão de raio-x, capaz de enxergar além da superfície e compreender a estrutura profunda dos sistemas. Consciência sistêmica. Parece um conceito bastante abstrato. Você poderia nos dar um exemplo mais concreto? Algo que nos ajude a entender como essa consciência se manifesta na prática? Claro. Imagina um médico, né, que ao tratar um paciente com dor de cabeça crônica, não se limita a prescrever um analgésico. Ele investiga o histórico do paciente, o estilo de vida, os hábitos alimentares, o nível de estresse, outros fatores que podem estar contribuindo para o problema. Entendi. Ele busca compreender a dor de cabeça como um sintoma de um sistema maior, e não apenas como um evento isolado. Ele está atento a todos os fatores, né, que podem estar influenciando a saúde do paciente. Exatamente. E essa abordagem sistêmica é fundamental para encontrar soluções mais eficazes, mais duradouras. É como se ele estivesse tratando a causa da dor de cabeça. E não apenas os sintomas. E no mundo dos negócios, como a consciência sistêmica pode ser aplicada? Como as empresas podem usar essa consciência para tomar decisões mais estratégicas, mais inovadoras? As empresas que cultivam a consciência sistêmica, elas são capazes de tomar decisões mais inteligentes, mais sustentáveis, considerando o impacto das suas ações, né? Nos seus colaboradores, nos clientes, nos fornecedores, na comunidade, no meio ambiente. Ou seja, elas vão além da visão de curto prazo, né? Do foco exclusivo no lucro, buscando gerar valor para todos os stakeholders envolvidos. Elas entendem que o sucesso a longo prazo depende da criação de valor para todos os atores do sistema. Exatamente. E para ilustrar o poder da consciência sistêmica em ação, vamos conhecer a história do Dr. Larry Brilliant, um médico epidemiologista que dedicou a vida dele a combater doenças e promover a saúde global. Adoro histórias de pessoas que fazem diferença no mundo. Conta mais sobre o Dr. Brilliant, que te torna um líder tão inspirador. O Dr. Brilliant tem uma forma de pensar fascinante, que conecta áreas aparentemente distintas, né? Como a epidemiologia, a arqueologia e a análise de sistemas. Que interessante. Como essas áreas se conectam na mente dele? O que a arqueologia tem a ver com a epidemiologia? Para ele, rastrear uma epidemia é como investigar uma civilização antiga, buscando padrões, conexões, relações de causa e efeito. Ele vê o mundo como uma grande teia de interconexões, né? Onde tudo está relacionado com tudo. Entendi. Ele usa a atenção para identificar os pontos de conexão, ciclos de feedback, né, que impulsionam os sistemas complexos. É como se ele estivesse decifrando um código secreto, revelando os padrões ocultos que conectam os diferentes elementos do sistema. Exatamente. E essa visão sistêmica o tornou um líder visionário, né, na luta contra doenças como a varíola, a pólio. Ele entende que para combater uma epidemia de forma eficaz, é preciso entender as condições sociais, econômicas, culturais que contribuem para sua propagação. Que inspirador. Ele nos mostra que a atenção focada, a consciência sistêmica são ferramentas poderosas para a gente enfrentar os grandes desafios da humanidade. E você, como tem cultivado a consciência sistêmica na sua vida? E reflita sobre como você tem percebido as conexões, né? Os padrões ao seu redor. O que você tem feito para ampliar a sua visão, para entender os sistemas que influenciam a sua vida. Essa é uma pergunta que me convida a uma profunda reflexão. Eu acho que eu tenho buscado ampliar o meu olhar, né, para além dos eventos isolados, procurando compreender os padrões, as interconexões que moldam o mundo ao meu redor. Que ótimo. E lembre-se, desenvolver a consciência sistêmica é um processo contínuo de aprendizado, de aprimoramento da atenção. A cada dia a gente pode se desafiar a enxergar além da superfície, né, e a compreender a teia de relações que nos conecta a tudo e a todos. Verdade. Para a gente encerrar a segunda parte do nosso mergulho, eu gostaria de explorar um tema que me fascina, a sabedoria ancestral e a sua relação com a atenção. Afinal, os nossos ancestrais tinham uma conexão muito mais profunda com a natureza, né? Com os ritmos naturais da vida. Excelente tema. Afinal, ao longo da história da humanidade, diversas culturas desenvolveram práticas, conhecimentos. Práticas e conhecimentos que valorizam a atenção, né? E a conexão com a natureza. É como se a gente pudesse resgatar essa sabedoria ancestral para fortalecer a nossa atenção. E viver de forma mais plena, mais conectada. Exatamente. E eu gostaria de começar a nossa exploração com a história do Maupialug.
Um navegador polinésio que mantinha viva a arte da navegação tradicional. Imagino que ele devia ter uma capacidade de atenção incrível, né, para se orientar pelos astros, pelas ondas do mar. Omar Pialug era um verdadeiro mestre da atenção. Ele navegava pelo vasto Oceano Pacífico, né, sem o auxílio de instrumentos modernos, se orientando pelas estrelas, pelas ondas, pelos ventos, pelos pássaros. Incrível! Ele tinha uma conexão profunda com a natureza. Uma capacidade impressionante de ler os sinais do ambiente. É como se fizesse parte do próprio oceano, né? Navegando em harmonia com os elementos. Sim. Ele representa uma tradição milenar, né? Uma tradição de sabedoria e de atenção, cultivada por gerações de navegadores polinésios. Eles aprenderam a observar os sinais sutis da natureza, a interpretar os padrões do vento, das ondas, a se orientar pelos astros. Que história fascinante. Ela nos mostra como a atenção pode ser um instrumento poderoso, né, para a gente se conectar com a natureza, para navegar pelos desafios da vida. É como se a gente pudesse usar a atenção para sintonizar nossa bússola interna, né? Encontrar o nosso caminho em meio às tempestades. E você, como tem se inspirado na sabedoria ancestral para cultivar a atenção na sua vida? Eu tenho buscado me conectar com a natureza de forma mais consciente, observando os ciclos naturais, os elementos, né? A interdependência entre todas as formas de vida. É como se a gente pudesse aprender com a sabedoria da natureza, né? Observando os ciclos de nascimento, de crescimento, de amadurecimento, de transformação. Excelente. E lembre-se, a sabedoria ancestral nos convida a resgatar a conexão com os nossos sentidos, né? Com a intuição, com os ritmos naturais da vida. É como se a gente estivesse reconectando com a nossa essência, né? Com a nossa sabedoria interior. Verdade. E para a gente finalizar essa segunda parte do nosso mergulho, eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a um breve exercício de atenção plena. Ótimo! Vamos nos permitir um momento de pausa, de reconexão com o presente. Encontre uma posição confortável, feche os olhos e inspire profundamente. Sente o ar entrando nos seus pulmões, preenchendo cada espaço. E expire lentamente, liberando qualquer tensão, qualquer preocupação. Perceba o ritmo natural da sua respiração, o movimento do seu peito, do seu abdômen. Se algum pensamento surgir, observe ele sem julgamento e retorna sua atenção para sua respiração. Permita-se apenas ser nesse momento presente em conexão com a sua respiração. E quando você se sentir pronto, abra os olhos e retorne ao seu dia com a atenção renovada. Que esse breve exercício lhe traga mais calma, mais foco, mais presença em sua jornada. E em breve retornaremos com a terceira e última parte do nosso mergulho no mundo da atenção. Explorando como a gente pode utilizar essa habilidade para construir um futuro mais consciente e sustentável. Até breve. E continue cultivando a atenção plena em sua vida. E aqui estamos nós de volta para a última parte da nossa exploração sobre a atenção. Já vimos como a tecnologia nos desafia, o poder da atenção plena e da empatia, a busca pela excelência e até a sabedoria dos navegadores polinésios. Exatamente. E hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores desafios da nossa era, né? Construir um futuro mais sustentável para o planeta. Sustentabilidade. Um tema urgente, né? Que exige uma mudança profunda na forma como a gente se relaciona com o meio ambiente. Mas confesso que às vezes me sinto um pouco perdida, sabe? Diante da complexidade desse desafio. É compreensível se sentir assim. E é justamente aí que a atenção entra em cena. Desenvolver a consciência ecológica, ou seja, a capacidade de perceber o impacto das nossas ações no planeta, é o primeiro passo para uma mudança real. Consciência ecológica? É como se a gente expandisse o nosso foco para incluir, né? Não apenas as nossas necessidades individuais, mas também o bem-estar do planeta como um todo, certo? Isso mesmo. É como ampliar o nosso círculo de atenção, para abarcar todas as formas de vida, os sistemas naturais que sustentam a nossa existência. Começa com a percepção de que as nossas escolhas diárias, né, tipo, que a gente consome, como a gente se locomove, como a gente lida com lixo, impactam o meio ambiente. Entendi. É como se cada pequena ação fizesse parte de um grande quebra-cabeça, né? E ao prestarmos atenção, a gente começa a entender como as peças se encaixam. Mas como a gente pode ir além das ações individuais, né? E gerar um impacto mais amplo. Aí entra a importância da atenção sistêmica, a capacidade de perceber as interconexões, né, entre os nossos hábitos de consumo, sistemas de produção, as políticas públicas, os impactos no meio ambiente. Ou seja, a gente precisa conectar os pontos, né? Entender como as nossas escolhas individuais se somam para criar um impacto coletivo no planeta. Mas como a gente pode desenvolver essa visão mais ampla? Para ilustrar, imagine um grupo de especialistas que se uniu para resolver um problema. O problema do desperdício na indústria de revistas. A produção e a distribuição de revistas envolve um consumo significativo de papel, de energia, de água, além da geração de resíduos. É verdade. Nunca tinha parado para pensar no impacto ambiental de uma revista. Mas é como esse grupo de especialistas conseguiu lidar com um problema tão complexo. Eles usaram a atenção sistêmica para mapear todo o ciclo de vida de uma revista. Desde a extração da matéria-prima até o descarte final, né? Identificando os pontos críticos que geravam maior desperdício. Interessante. Eles usaram a atenção para desvendar os meandros da cadeia produtiva, né? E encontrar oportunidades para reduzir o impacto ambiental. Exatamente.
E a partir dessa análise, eles desenvolveram soluções inovadoras. Soluções como, por exemplo, a otimização do processo de impressão, a redução do uso de papel, a criação de programas de reciclagem. Isso é bacana. Uma ótima demonstração de como a atenção sistêmica pode nos levar a soluções mais criativas, né? Mais eficazes para os desafios da sustentabilidade. Mas como a gente pode incentivar mais pessoas a se engajarem nesse movimento de transformação? Um exemplo inspirador é o projeto Handprinter, um site e aplicativo que, além de calcular a pegada ecológica das pessoas, né, as incentiva a aumentar a sua mão positiva. Mão positiva, que nome interessante. O que isso significa? A mão positiva representa as ações que contribuem para reduzir a nossa pegada ecológica, né? Tipo, usar transporte público, economizar água e energia, plantar árvores, reduzir o consumo de carne. O Handprinter oferece diversas dicas, sugestões práticas. Que legal. É como se ele nos convidasse a compensar os nossos impactos negativos, né, com ações positivas para o planeta. E como ele incentiva as pessoas a colocarem essas ações em prática. O Handprinter ele é feito para ser usado em redes sociais, né? Estimulando as pessoas a compartilharem as suas ações positivas, inspirando outras a fazerem o mesmo. Que ideia genial! Transformar a sustentabilidade em um movimento viral, né? Contagiando as pessoas com a energia da mudança positiva. Exatamente. E o Handprinter está sendo usado em escolas, em empresas, em comunidades ao redor do mundo, mostrando que a transformação em direção a um futuro mais sustentável, né, é um esforço coletivo que depende da ação de cada um de nós. Inspirador. E que tal agora a gente convidar os nossos ouvintes a uma breve reflexão, né? Uma reflexão sobre como eles podem usar a atenção para construir um futuro mais sustentável. Vamos fazer uma pausa, né? Para a gente se conectar com o nosso propósito de contribuir para um mundo melhor, encontra uma posição confortável, fecha os olhos, respira profundamente. Imagina o planeta Terra, com toda a sua beleza e diversidade de vida. Visualiza os oceanos, as florestas, os animais, as montanhas, os rios. Sente a gratidão por fazer parte desse ecossistema maravilhoso. Perceba a interconexão entre todos os seres vivos, né? A teia da vida que nos une. E se pergunte, como eu posso usar minha atenção para cuidar do planeta? Quais pequenas ações eu posso incorporar no meu dia a dia, né, para reduzir o meu impacto ambiental? Como eu posso usar minha voz, minhas escolhas, né, para influenciar outras pessoas a se juntarem a esse movimento de transformação? Reflita sobre essas questões, deixa que as respostas surjam naturalmente. E lembre-se, a atenção é um presente que a gente pode oferecer ao planeta, né, a cada instante. Ao cultivarmos a consciência ecológica, né, a atenção sistêmica, a gente contribui para a construção de um futuro mais justo, equilibrado, sustentável para todos os seres vivos. Isso aí. A gente chega ao fim da nossa imersão no fascinante universo da atenção. A gente espera que essa jornada tenha despertado em você a importância de cultivar essa habilidade. Uma habilidade essencial para o seu bem-estar, para a qualidade das suas relações, para a construção de um mundo melhor. Lembre-se, a atenção é como um músculo, né? Que pode ser fortalecido com a prática. Pratique a atenção plena, cultive a empatia, busque a excelência nas suas áreas de atuação, expanda a sua consciência para incluir o bem-estar do planeta. Continue explorando os recursos, né? As histórias que a gente compartilhou ao longo dessa série e descubra o poder transformador da atenção na sua vida. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada de autoconhecimento. E para continuar explorando o universo da mente e das emoções, não deixe de conferir os outros episódios do podcast Satio Autoconhecer. Até a próxima!